Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um AB Ensina, mais uma maneira da gente aprender um pouco mais uma forma da gente compartilhar ideias, trocar informações. E hoje nós vamos falar de saúde, né? A arte de uma vida saudável, hábitos fatais e soluções maravilhosas. E para nos ensinar esses hábitos fatais de uma boa vida saudável, nós estamos com a professora Cristiane Sanches, da Associação Brasileira de Acupuntura, mestra, doutora, a enfermeira, professora. Seja bem-vinda, professora Cristiane. Obrigada, Ricardo. Boa noite a todos. Professora Cristiane, vida saudável. Hoje ter vida saudável não está muito fácil pelas correrias todas que os dias estão nos colocando, por essa questão de pandemia que todos estão em casa, por isso aí deu aquela fominha, eu vou na geladeira, pego um negocinho, ou seja, como ter uma vida saudável? Quais hábitos fatais, como o nosso título coloca hoje aí, para que a gente tenha aí soluções maravilhosas? Bom, novamente, boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de a arte de uma vida saudável, né? Hoje em dia, realmente, né, a gente tem várias intempéries, vamos dizer assim, né, que dificultam de alguma forma, algumas vezes, a gente conseguir chegar a esse objetivo, né, atingir esse objetivo que é ter uma vida saudável. Vamos começar pensando em alguns textos tradicionais chineses que trazem essa percepção. Alguns ensinamentos de como é que a gente pode manter uma vida saudável, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de nutrir isso, nutrir a vida, nutrir a saúde, como é que a gente pode fazer isso, mesmo em momentos de pandemia, mesmo em momentos onde a gente tem uma situação bastante adversa, bastante diferente de tudo que a gente conheceu até agora, né? Dentro dos textos chineses, eu gostaria de destacar aqui os textos chineses, porque eles trazem para a gente sabedorias atemporais. Não tem um momento em que isso é válido e outro momento que não é, né? Então, eu vou trazer isso para a gente refletir e pensar aqui. O que eu me proponho a falar está baseado em textos de medicina chinesa, né? Textos de medicina interna do Imperador Amarelo, Su Wen, quem é aqui de acupuntura vai saber muito bem, mas quem não é também vai entender super bem isso. Os capítulos 23, 24 e 25 do Suen vão trazer textos muito interessantes. Ó, o capítulo 23, por exemplo, ele vai dizer como é que o nosso corpo pode ser influenciado por diversos fatores, né? Vírus, bactérias e até questões alimentares. O capítulo 24, ele vai trazer para a gente uma reflexão de como alcançar vigor, apesar de todas essas influências que podem afetar o nosso corpo. E o capítulo 25, ele fecha com chave de ouro esse pensamento, dizendo que você pode fazer para obter um corpo perfeito. E o corpo perfeito, ele não está falando de um corpo estético, como a gente conhece hoje, o que seria um corpo perfeito. Mas ele está falando de um corpo perfeito em questão de saúde, na matéria, né, nessa parte material, corpo, físico e mente. Como é que você consegue isso? E traz um adendo aí, que é a questão de você alcançar um corpo perfeito, com saúde e longevidade. Então, aqui tem questões bem interessantes que eu acho que a gente pode pensar, né, para diminuir os impactos do que vem afetar o nosso corpo, os impactos do envelhecimento e maximizar a saúde, para que a gente consiga uma vida longeva. Né? E a vida longeva me interessa muito, né? Gosto muito dessa fala nos textos, dessa questão, eu acho que isso é muito interessante. Viver mais de 100 anos de forma saudável é uma coisa muito interessante. Né? E aí a gente parte para uma reflexão, então. Vou fazer uma reflexão rápida,
tá? Eu gostaria de ter um tempo aqui para discutir com todo mundo que for fazendo perguntas, enfim, até para a gente poder ter uma reflexão mais interativa. Falando em hábitos fatais, esses textos eles vão trazer o que pode ser uma prática danosa para o organismo, tá? E aí, o que eu chamei de hábitos fatais é uma prática que deve ser evitada. Eu coloquei aqui, né, algumas coisas, tem várias coisas que são colocadas no texto, eu destaquei algumas coisas que se concentram nos comportamentos, por exemplo, tá? Mas nos comportamentos feitos de forma excessiva, que podem danificar a nossa saúde. Então, a lista, esses textos todos apresentam listas. Eu gostaria só de enfatizar isso. E é muito interessante, porque as listas, elas ajudam a gente a compreender uma lógica sequencial e ajudam a gente a memorizar algumas coisas que são importantes. Tanto que a gente alfabetiza crianças por listas, fazendo lista alfabética, lista numérica, lista disso, lista daquilo, para ajudar nessa memorização. E esses textos vêm trazer para a gente esses comportamentos todos, né, e também as soluções em forma de listas. Então, a primeira lista que aparece aqui, né, e alguns itens eu separei, porque eles são interessantes da gente refletir, que está ligado a alguns hábitos, né, de comportamento, diz o seguinte, ó, vamos lá, eu escrevi aqui, escrevi 5 itens dessa lista, tem vários, mas eu destaquei 5. Realizar atividades por um período longo de tempo ou de forma intensa. Isso danifica o sangue. Ficar deitado por longos períodos. Isso danifica o ti. Ficar sentado por longos períodos. Isso danifica a carne, os músculos. Ficar em pé por longos períodos danifica os ossos. Andar por longos períodos danifica os nervos. Olha que interessante, se a gente pensar no momento que vivemos hoje, né? Qual o momento que vivemos hoje? Muita gente hoje tem trabalhado muito, sentado, com o olhar fixo numa tela de computador, porque, né, é home office, então você tem que trabalhar com um computador, o tempo inteiro, né, demandando muita atividade mental e ficando muito tempo sentado, né? A gente comete esses excessos e a gente não percebe o quanto isso é danoso, quanto isso acaba ficando um hábito, mesmo que seja nesse período, fatal, porque ele vai danificando estruturas do nosso corpo que são importantes para a nossa estrutura, né? O nosso sangue, as nossas energias, os nossos músculos, os nossos ossos, são importantes para a nossa estrutura física, né? Então, aqui fica aí uma lista bastante importante nesse primeiro item que vai abordar a questão comportamental. E olha como é atemporal, né? Então, hoje a gente fica muito tempo sentado. Se você for pensar, você passa muito tempo sentado e muito tempo utilizando a sua visão na frente do computador. Outra listinha de hábitos bem interessante, né, que é colocado nesses textos, diz respeito à alimentação e às emoções. E aí, com relação à alimentação, a gente pode pensar o seguinte, com relação aos hábitos alimentares, a gente vive hoje, né, num paraíso de farturas de comidas que são perniciosas, que são danosas, né? A gente encontra essas delícias em todos os lugares, né? Comidas gostosas, mas a gente não controla o que a gente come. A gente é levado muitas vezes por sedução do sabor, sedução visual, sedução de uma propaganda, por exemplo, e a gente não se preocupa com a verdadeira nutrição do nosso corpo mesmo, né, dos nossos tecidos, das nossas células, enfim, né? A gente acaba, então, a cada dia comendo pior, né? A gente vai comendo o que dá, do jeito que dá, na forma que tem, né? Sem pensar nessa questão de nutrição mesmo, e ela é bastante importante, porque olha só que interessante, nosso corpo, né, ele é formado por células,
que precisam de nutrição, por aproximadamente 100 trilhões de células. É muito aproximado mesmo, que pode ser até mais que isso. A gente troca 50 milhões de células todos os dias. E cada uma dessas células precisa de pelo menos 44 nutrientes diferentes para que elas consigam desempenhar as suas funções. Então, o hábito alimentar ele é extremamente importante. Se a gente negligenciar a questão alimentar, a gente vai ter problema. E a gente está num momento em que tanto nós como adultos e as crianças, né, que vêm agora, né, estão sobre essa coisa imposta, né, de alimentos muito artificiais, muito refinados, muito corados, muito flavorizados e por aí vai, né? Então, essa questão alimentar, ela já foi vista lá atrás também, nos textos de medicina chinesa, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho desses hábitos e eu vou pontuar 3, tem uma lista grande, mas eu vou pontuar 3 que faz bastante diferença quando a gente reflete sobre hábitos alimentares. Pensando nisso, que é uma coisa muito moderna que a gente tem, que eu acabei de falar agora, e pensando no que os textos trazem, por exemplo, comer demais, né, danifica toda a sua estrutura digestiva, e ele vai citar o baço como uma estrutura importante que é danificada quando se come exageradamente, né? Quando não se come, quando come muito pouco, danifica todas as energias do seu corpo. Então, os excessos aí, né, que caminham tanto por um lado quanto por outro, é não comer ou não comer quase nada, ou comer muito de forma exagerada, é um problema. E consumir coisas de natureza muito quente ou muito frias não é também uma coisa muito bem-vinda, porque danifica tanto as estruturas do coração quanto as estruturas do pulmão. Então, os textos eles vão se basear muito na questão da quantidade e na qualidade, na natureza da energia que compõe os alimentos que você consome. Tá? Que é uma coisa bastante interessante da gente pensar. Hoje, a gente pode pensar que essas naturezas quentes, frias, por exemplo, e alimentos que vão danificar, de certa forma, as nossas energias, os nossos órgãos, estão ligados com esse tipo de alimento que eu citei agora, que tem todas essas características sobre as quais há uma imposição, na verdade, né? Está na prateleira, você não tem muita escolha, né? Mas é importante escolher a melhor maneira de consumir os alimentos. E outra coisa colocada aqui como um hábito também, né? Fatal, a questão alimentar e a questão emocional. Né? Então, a questão das emoções é uma coisa bastante colocada, viver com raiva, excesso de tristeza, de preocupação, de pensamentos, excesso de medo, o medo descontrolado, vai danificando estruturas, nossa, que ele vai colocar, por exemplo, viver com raiva danifica o seu fígado, excesso de tristeza, de pensamentos, de preocupação vão prejudicar o seu corpo físico, vão prejudicar o seu baço, como estrutura digestiva extremamente importante dentro desse pensamento, dessa teoria da medicina chinesa. O excesso de medo, ele vai danificar todo o espírito que compõe os rins, que é uma estrutura extremamente importante também, né, para nos manter bem, e nos manter bem estruturados nessa vida material aqui também, né? Então, esse cuidado que se deve ter com as questões alimentares, comportamentais e emocionais. Mas os textos não terminam aí, né? Tem mais uma coisinha que é importante aqui e que eu emendei aqui com outro texto muito interessante, que é de Sun Simiao, num livro que ele escreve, traduzido aqui para o português mais ou menos, né? Fórmulas que valem 1000 moedas de ouro. São fórmulas extremamente preciosas, né? Onde ele traz resoluções, refletindo sobre alguns problemas, né? Que estão relacionados às emoções, aos comportamentos e às alimentações. Então, ele enfatiza o seguinte nessas listas também, né? Alguém que é muito bom em manter a sua saúde, em nutrir a sua vida, evita o que se segue. O que se segue eu vou falar agora. Presta atenção que isso é muito interessante.
evita o excesso de pensamento, porque põe em perigo o seu espírito, né? As suas emoções ficam mais melindrosas, o excesso de lembranças, mas lembrar é tão bom, mas ele está falando do excesso. Viver lembrando, lembrando, lembrando te faz esquecer do que você é agora, faz você se distanciar do seu presente, faz você ficar longe do que é esse momento agora. Né? E a gente tem esse momento para viver de forma intensa e nutrir a nossa vida. Então, o excesso de lembranças, o desejo excessivo, desejar um monte de coisas, né? Ele vai dizer que confunde a vontade, confunde os seus objetivos. Então, cuidado com seus desejos excessivos. Eu vou pular algumas coisas aqui, porque a lista é grandinha, mas eu vou citar algumas coisas que são interessantes. Então, ele vai dizer o seguinte: a fala excessiva também esgota as energias. Então, falar demais também não é uma coisa muito interessante. Risos excessivos, alegria excessiva. A gente fala, mas alegria é tão bom. Alegria é um sentimento muito bom. Mas excessiva, de forma excessiva, o riso excessivo, a alegria manifestada de forma excessiva, ele vai dizer o seguinte, ó. A alegria excessiva torna o pensamento sem controle. A alegria excessiva faz esquecer, desordenar, confundir o ti. Meio que você fica bagunçado nas ideias, né? Então, é tudo com moderação. Assim, a raiva excessiva prejudica a circulação do sangue, o excesso de preferências, né? Faz perder o foco. Então, cuidado com essa questão do excesso, né? Os excessos de preferência, o excesso de alegria, os excessos aí de fala, os excessos de atos, de atividades, tudo isso acaba por prejudicar de forma bastante exagerada as nossas energias. Tá? E pensando em tudo isso, né, nessas questões de trabalho que a gente vive de forma excessiva hoje em dia, e muitas vezes a gente gosta, né, dos excessos, a gente fala, eu trabalho muito, né, trabalho bastante, meu nome é trabalho, cuidado, né, porque isso não nutre a sua vida, não te leva à manutenção da saúde e muito menos à longevidade. Uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você trabalhar de maneira excessiva, de forma que desgaste as suas energias. E a gente gosta de fazer essas falas, né? A maior parte das coisas que a gente faz é de forma excessiva e a gente não precisaria fazer assim necessariamente. A gente poderia fazer tudo com moderação e muito bem, né? Para ter um tempo de, eu vou falar aqui já já, né? Porque a gente falou de todos os hábitos até agora e a solução maravilhosa eu vou falar já já, tá? Então vamos ouvir daqui a pouquinho, professora Cristina, vou te cortar. O pessoal aqui está mandando abraços aqui pelas redes sociais. Então, você que está chegando agora, mande a tua pergunta, se você quiser compartilhar, participar interativamente da nossa live de hoje. Cortei a professora Cristiane porque eu queria dar um abraço em todos que estão entrando, que estão conversando com a gente aqui. Vamos ouvir agora as soluções maravilhosas, não é? O mundo está exagerado, né, professora Cristiane? O mundo está num giro intenso de informações, de ações, de ações que nos geram consequências. E devido a olharmos sempre apenas para um lado, apenas para uma forma de viver a vida, esquecemos que se a gente não estiver bem conosco, física, psicológica, emocional, aí não adianta nada, né? A longevidade tão desejada por muitos vai ser ceifada em algum momento, né? E isso o pessoal questiona, olha minha pele, olha meu corpo, eu engordei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não percebe os excessos e às vezes, né, professora, as insuficiências também, porque aí existe falta de também em muitos casos, que a gente tem que ficar atento. E isso a acupuntura, né, isso a ação que a gente aprende, inclusive nos nossos cursos de formação e especialização aqui pela Associação Brasileira de Acupuntura, a gente aprende a tratar os nossos pacientes, esse excesso, essa insuficiência, e acima de tudo, quem está fazendo o curso aprende a como melhorar e entrar no tão sonhado equilíbrio.
que é esse equilíbrio que gera as soluções que eu acredito que você vai falar agora. Então, a vocês que estão chegando aqui, um abraço, mandem perguntas se quiser, viu? Coloca o estado que está falando com a gente e a professora Cristiane, dependendo da ação e do tempo, a gente vai responder assim. Mas nos conte, professora, e agora? E as soluções maravilhosas? Então, né, Ricardo, a gente estava aqui falando de todos esses hábitos, né, que a gente tem que não precisariam ser assim. A gente não precisaria trabalhar tanto, a gente não precisaria se preocupar tanto, a gente não precisaria ler tanto, a gente não precisaria ter tanto medo, tanta preocupação, não precisaria ter tanta presunção em, sei lá, né, em o que eu sou, com o que eu represento nesse momento, enfim, a gente não precisaria nada disso, né? Que é o que a gente vai ver nesses textos, trabalhando a questão muito da moderação dos hábitos, da moderação do comportamento. A gente gasta muita energia com esses excessos. E isso acaba nas deficiências. Eu não falei das deficiências porque o excesso ele leva à deficiência, né? Então ele deve ser evitado por conta disso, né? E só mais uma coisinha que eu acho que é importante aqui frisar, né? Quando a gente está falando da questão ainda das moderações, né? E pensando nas emoções que os textos vão trazer também como hábitos que devem ser cuidados, devem ser moderados. O texto vai trazer uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ó, tudo isso que a gente está falando aqui, né, deve ser olhado como uma jardinagem. Então, ele vai dizer o seguinte, às vezes você precisa plantar sementes no seu jardim, e isso é importante, né, para que você tenha um belo de um jardim, mas muitas vezes a sua prática nesse jardim não é só plantar sementes. Muitas vezes a sua prática nesse jardim envolve retirar ervas daninhas. Então, os hábitos de vida, né, eles são importantes, assim como cuidar deles também. Eu não só vou plantar hábitos que sejam mais saudáveis, como eu também vou criar o hábito da moderação, tirar essas ervas daninhas, né, os comportamentos excessivos, os desgastes excessivos, eles são importantes para que a gente consiga, no final das contas, a moderação, a tão sonhada moderação, tão sonhado equilíbrio, como o Ricardo colocou agora. Né? A gente sonha com equilíbrio, mas ele não está distante do que a gente pode conquistar. Né? Essa moderação ela é importante. Então, quando a gente vê a questão dos comportamentos, da alimentação e das emoções, e falando das emoções mais especificamente, né, as emoções positivas, elas nutrem a mente, elas devem ser cultivadas por meio de uma prática diária, um exercício diário, não de vez em quando, né? Nem só quando eu quero ser boazinha, mas deve ser uma prática diária. O comportamento contrário, ele deve ser evitado, que é a erva daninha desse jardim, então, né? Então, cultivar a flexibilidade para controlar a raiva, trabalhar a questão da euforia, do anseio, fazendo uma atividade de cada vez e não tudo ao mesmo tempo, atentando-se para o que você está vivendo no momento presente, não nas coisas que já foram, já passaram, tá? Fazendo apenas o que dá para fazer nesse momento, com o que tem para esse momento, que está ao alcance de ser feito. Muitos anseios estão ligados lá com o futuro, inclusive, né? Com a questão do e se eu não conseguir, e se eu não der conta, e se der errado. Então, são muitos anseios, a gente gasta muita energia com isso. Isso é algo que pode ser controlado por meio de práticas, né, de atitudes mais positivas. Para controlar essa preocupação, né, é necessário que se pratique dia a dia uma reflexão um pouco mais consciente do que é importante agora e não lá no futuro, que eu não sei nem se vai acontecer, né? A gente preocupa a mente com algumas coisas que a gente nem sabe se vai acontecer, mas a gente não dorme hoje, a gente não come hoje, a gente não vive esse momento presente,
né? Então, é importante que a gente vá cultivando alguns hábitos, então, para a energia do pulmão ficar melhor, é essencial fazer exercícios respiratórios, que possibilite uma melhor circulação do nosso sangue, inclusive, praticar valores de desapego, de aceitação, de compreensão da vida, ajuda a gente a ter uma sensação de bem-estar e minimiza esse sentimento de solidão que afeta muitas pessoas hoje em dia também. Né? Então, estimular a coragem, a autoconfiança, são coisas que a gente pode, dentro da moderação, ir desenvolvendo aos poucos. São pequenas sementes que a gente vai plantando no nosso jardim e retirando as ervas daninhas para que a gente tenha a condição de viver mais. E como encontrar esse equilíbrio? Né? Como que a gente faz, então, para encontrar ou ficar mais próximo do que a gente busca, né, de ser o equilíbrio? Não dá para a gente evitar completamente uma série de coisas dessas que a gente está conversando. Muitas vezes a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir solidão, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir tristeza, vai ficar eufórico, preocupado, enfim. Como é que a gente pode, então, conseguir o equilíbrio, mesmo vivendo com algumas situações dessas, né, ou com algumas atividades comportamentais, ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo em pé, usar muita visão, usar muito a mente, a força bruta, enfim. Como é que a gente pode alcançar o equilíbrio? A primeira dica dos textos é, se você puder, diminua um pouco o volume de tudo isso. Né? Essa é a solução. Não dá para retirar, diminua a carga, diminua o peso, diminua o que é excedido. Tá? Então, o texto vai trazer 6 outras listas. As listas são muito, muito interessantes aqui. E vai dizer o seguinte, ó, preservar, para alcançar esse equilíbrio, preservar constantemente os bons sentimentos, mesmo quando os outros fazem tudo que a gente não gostaria que fizesse. Mas é um cultivo, é a sua semente. Cultivar emoções positivas é isso, né? É preservar esses bons sentimentos. Preservar constantemente os sentimentos de bondade, ter prazer em ajudar, em fazer, em contribuir de alguma forma, tá? Evitar a raiva, evitar os rancores. Isso é uma coisa interessante para você conseguir chegar nesse equilíbrio. Preservar constantemente os sentimentos de contentamento, mesmo quando há sofrimento, há dor. Apreciar o que você realmente tem agora, nesse momento presente. Tá? Agradecer pelo que você tem. Você está respirando, você tem saúde, agradeça pelo que você tem. Preservar os sentimentos de contentamento. Não é feliz por qualquer coisa, é feliz pelo que você tem agora, que muita gente não tem mais, e muita gente tem de forma debilitada. Né? Preservar constantemente os sentimentos saudáveis, apreciar as coisas que estão presentes. E aí, essa apreciação, ela vai ser discutida nessa lista, pegando os sentidos, os órgãos do sentido, pegando o paladar, o olfato, a visão, a audição. Então, ele vai dizer, por exemplo, parar para ouvir alguma coisa que você gosta, é preservar os sentimentos saudáveis, que vêm através dos órgãos do sentido. Apreciar alguma coisa em relação ao sabor que você gosta. Então, eu vou dizer algumas coisas aqui, tá? Apreciar um bom café para quem gosta, apreciar uma boa xícara de chá para quem gosta, apreciar um bom vinho para quem gosta, ter essa sensação gustativa, né, mais aflorada. E essa apreciação ela é importante. Apreciar coisas quando você está caminhando, enquanto você está andando, olhar para as coisas com mais atenção. O texto vai trazer muito essa questão para você preservar os sentimentos saudáveis, evitar aquela coisa pesada, né, que a gente tem. Então, é você apreciar qualquer coisa que está perto de você atualmente e não olhar para as coisas como se tudo fosse coisas ruins, mas apreciar o que está do teu lado, o que está perto, coisas mínimas, muitas vezes um prato de comida que você tem muita gente que tem dificuldade de ter isso hoje em dia. Você tem, aprecie o que você tem, deguste,
né, tenha esse sentimento saudável. Acho que essa é a lição que fica aqui desse texto, né, de Sun Simiao, que vai trazendo várias coisas aqui. Preservar constantemente um coração pacífico, reduzir desejos, né? Não ter vontade de ter tudo ao mesmo tempo, a gente pode ter, mas lembra, lá em cima ele falou, se você não pode evitar isso, pelo menos modere, cultive emoções positivas. Os desejos exagerados, eles confundem a sua energia, deixa você confuso, você perde o foco, né? Conservar constantemente um coração feliz, e isso promove a longevidade. As duas últimas sugestões me agradam muito, porque elas descrevem atividades, né, que é o coração pacífico e um coração feliz. São atividades que podemos fazer todos os dias, melhorar o nosso humor, elevar o nosso nível de contentamento, para que a gente consiga melhorar nossa saúde e conseguir uma vida longeva. Isso me agrada muitíssimo, né? E a gente vai ter ainda várias outras listas aqui, tá? Eu gostaria de até de ouvir um pouco, se tiver alguma questão, para a gente ir discutindo, porque a gente falou dos comportamentos, dos hábitos, né, de comportamento, de emoções e de alimentação, colocado nesses textos, eu fui citando isso sucintamente, né, porque os textos vão trazendo várias listas. Coloquei aqui uma questão de Sun Simiao, né, na literatura dele, que traz a questão do que você deve prestar atenção em excesso e como você deve cultivar bons sentimentos, a bondade, o contentamento, um coração pacífico, para que você consiga alcançar um equilíbrio, né? Essas são as soluções maravilhosas, porque elas não têm preço, elas não custam, você não precisa gastar dinheiro com isso, né? É um cultivo, é você compreender o quanto isso contribui para a tua saúde e contribui para a tua vida longeva. Tá? Tem mais coisas aqui, dá para eu continuar falando mais, mas eu gostaria de ouvir algumas coisas de vocês primeiro. Quando quando as pessoas falam dos hábitos e das soluções maravilhosas, muitos eu imagino que acreditam que vão esperar algo extremamente difícil de ser feito, algo assim, nossa, eu vou me organizar e fazer uma coisa intensa, e elas estão no nosso dia a dia, né? Elas estão ali na nossa frente e acessível ao nosso uso. As pessoas, a gente às vezes se inclui nessa, dá muito mais intensidade ao externo do que ao interno, ao que nós temos a nossa mão, ao nosso lado. Aí vem aquela pergunta, né, básica que você está explicando já, né, que todo mundo faz. Como ter um corpo perfeito, como diz o Suene no capítulo 25, né? Então, é fácil, né, professora Cristiane? O pessoal está até colocando assim, como é difícil manter o equilíbrio nesses tempos que nós estamos vivendo, né? O pessoal está aqui escrevendo lá de Pernambuco, de outros locais, que a gente vai falando agora, assim que a gente for recebendo as perguntas também, a gente vai organizando algumas. Um abraço aos nossos professores que estão assistindo com a gente aí, da Associação Brasileira de Acupuntura, sejam sempre bem-vindos, aos nossos alunos, às pessoas que estão nos acompanhando. Mas são momentos complicados. É fácil, por um lado, mas como fazer para tentar manter esse equilíbrio dentro de tudo que você explicou? Eu acredito que isso que é o desafio maior que até o nosso internauta aqui colocou para a gente. Eu concordo que a gente vive momentos muito diferentes, né? Esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante, né? Que assim, não estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade, cada um no seu barquinho, tentando sobreviver com o que tem, com o que pode de recursos, né? A gente perdeu um pouco aquele jeitão de viver, né? Aquela coisa de ter rotinas, de saber, de ter previsibilidade de muitas coisas. A gente perdeu esse jeitão, né? A gente está num momento em que todo dia é um dia diferente, né? A gente brinca, todo dia é um flash, né? Todo dia é uma coisa diferente. A gente não tem a menor ideia, né, do que vai ser amanhã, depois de amanhã. A gente só tem ideia do que a gente vive agora, nesse momento, né? Eu acho que a gente está no momento de revalorizar a nossa vida, né? De olhar para a gente e perguntar qual é a vida que importa, o que a gente quer,
né, para a gente, para a nossa vida, qual é a vida que importa no final das contas. Esse ancorar essas coisas que a gente está conversando ajuda a mudar um pouco muitos comportamentos que a gente já tinha e que a gente só se deu conta agora, né, porque a gente parou um pouco mais e a gente começou a adquirir outros hábitos que alguns foram melhores, outros nem tanto, nem tanto, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão, né? De como a gente vai ressignificar tudo isso, o que é que eu quero no meu jardim, que vida que importa para mim, afinal de contas, né? Não tem uma fórmula, as listas, elas são grandes nos textos, mas não tem uma fórmula mágica. Tudo isso é um exercício de saber viver, de saber conduzir a vida. Não tem uma fórmula mágica, né? As sugestões, né, maravilhosas são essas, porque não tem regra. Não tem uma formulinha que você vai seguir, e seguindo essa formulinha, você vai alcançar isso assim, ó, né? Dormindo de um jeito e acordando de outro. Não, não vai ser assim. É um cultivo. E cultivo é um jardim. Você planta hoje, né? Cuida, tira tudo que vai atrapalhar aquela semente de produzir um broto saudável, de produzir uma planta saudável, e é um cuidado que você vai tendo o tempo todo com a tua vida e tudo que está ao redor. Não é fácil para ninguém, veja bem, nós tivemos que aprender a sorrir atrás de uma máscara, e o outro tem que entender que a gente está sorrindo pela expressão dos olhos que a gente faz, pela expressão do nosso olhar. Gente, isso é muito diferente. Não tem nada mais diferente do que isso, né? Ou seja, o tempo inteiro nós estamos assim, e o outro que está do outro lado tem que interpretar se nós estamos sorrindo, se nós não estamos sorrindo naquele momento, né? Então, essa questão da revalorização, da forma, até do estar junto, do estar presente, é uma coisa extremamente importante. A gente sempre estava muito para lá e para cá, né? Muito correndo, muito fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. De repente, você tá mais parado agora, você está mais perto das pessoas, da tua casa, da tua família. E como é que isso acontece? Isso também está dentro dessa nutrição, né, da saúde, da sua vida, para alcançar uma longevidade. Porque senão a gente não vai chegar longe, né? A gente já entendeu essa mensagem aqui. E é importante que essa significação ela esteja presente em todas as coisas. Estamos perto de todas as pessoas hoje na nossa família o tempo inteiro. E como é que isso acontece? Né? O tempo inteiro nós estamos perto, estamos conversando, os conflitos são inevitáveis no dia a dia. Nós temos que aprender a respirar. E aí eu falo isso para todas as pessoas que trabalham comigo, quando elas estão tensas. E, gente, tensos todos estão, o tempo todo, né? E eu falo para as pessoas o tempo inteiro, respira, respira. Primeiro respira, dê um passo atrás, e aí você, fazendo isso constantemente, você cria o hábito de pensar um pouco antes de falar demais, de soltar as coisas, de expressar, né, uma raiva de forma exagerada. Não quer dizer que você não vai expressar, mas lembra, Sulci Meal falou, há um jeito de você diminuir essa carga, tá? Você não precisa esquecer que a raiva existe, ela está presente, faz parte da nossa natureza, mas diminua essa carga, dá um passo atrás, respira, aprenda a fazer uma respiração, aprenda a fazer uma meditação. Para os nossos alunos, a gente sempre acaba falando isso, vários professores colocam isso, inclusive, como práticas de aula, né? Respirar, fazer uma atividade meditativa, te ajuda a encontrar foco. Tá? E quando você encontra um foco, as coisas acabam ficando um pouco mais tranquilas. O hábito de meditar um pouco por dia ajuda a gente a voltar para dentro de nós mesmos, a refletir as nossas emoções, os nossos comportamentos. Então, aquele momento que você ia falar e você pensa e fala,
eu acho que não vou falar agora, vou falar depois. Isso ajuda você, mesmo se você falar, a pedir desculpas mais cedo, né? Ajuda você a interagir de forma mais adequada, né? No momento que você sabe, mais cedo também, né? Então, eu acho que tudo isso está dentro do que a gente está falando, que não é uma fórmula mágica, é um exercício diário, e é um exercício sofrido, né? Porque o tempo todo nós temos que exercitar isso. Estar no momento presente, né, com as pessoas que estão perto da gente, deixar o celular, o bendito celular, um pouco desligado, eu diria que é uma regra vital. O Simeão não escreveu isso, não tinha celular na época dele, mas se tivesse, provavelmente ele teria escrito: mantenha o seu celular desligado quando estiver perto das pessoas importantes com quem você estiver conversando, né? É estar presente, de fato, no momento, agora, Isso. porque tudo precisa da gente, né? E para gravar ainda um pouquinho essa questão, professora Cristiane, eu vou pegar assim, nós estamos aí já nos nossos minutinhos finais, temos aí 10 minutinhos para ainda de compartilhar informações, conhecimento com o nosso público, mas para gravar um pouquinho essa questão do desequilíbrio, nós estamos vivendo momentos ímpares na vida, acredito que todos que estão aqui, né, nos assistindo, todos que estão nos vendo, e nas nossas vidas também, que é esse momento de pandemia, esse momento atinge diretamente a saúde. Né? Temos aí mais de 15 milhões de pessoas só no Brasil que se infectaram pela Covid, né? E graças a Deus conseguiram se livrar, mais de 400 mil não, mas nós tivemos mais de 15 milhões. E nós sabemos que em alguns casos isso deixa alguma sequela, né? E isso dificulta mais ainda manter esse equilíbrio se não tiver aquele cuidado e atenção de estar deitado no período certo, em pé no certo, no andar no certo, ou seja, tentar buscar isso. Mas um dos desequilíbrios, perdão, uma das sequelas, que é um desequilíbrio, que nos chama atenção atualmente para quem aí esteve com Covid, obviamente não todos, mas uma das sequelas é o registro, né? A memorização. Isso tá meio acentuado em alguns casos, né? Isso é fácil tratar para equilibrar, para retomar? O que o paciente, né, que está com essa sequela nesse momento, ou percebe-se um esquecimento, você está em casa, teve Covid, tá tendo uma dificuldade de lembrar algumas coisas, está esquecendo fácil coisas simples, palavras erradas, né, que às vezes a pessoa pode escrever e não percebeu, e não é hábito dela fazer isso. O que pode ser feito diante aí da acupuntura ou diante de exercícios em casas para poder manter esse equilíbrio e buscar a melhora dessa sequela? A gente está num momento onde as coisas vão acontecendo e todo dia é uma coisa diferente, né? Todo dia a gente vai tendo uma situação que vai nos chamando a atenção, e quando a gente está falando da arte de nutrir a vida, né? É importante que a gente saiba o que fazer quando acontece uma situação dessa, né? O capítulo 23 do Suen, ele traz essa questão de como o nosso corpo pode ser invadido, né? E como ele pode responder, e como é que a gente pode recuperar o vigor. No capítulo 24, ele vai falar como é que você pode recuperar o seu vigor, né? Então, pensando que uma das complicações, né, que estão aí em alta nesse momento, para quem teve Covid, é uma questão da memória, né, que vai ficando um pouco comprometida. Não sabemos ainda até que ponto, né? Sabemos que está ficando um pouco comprometida. Até agora, algo reversível, né? São momentos aí só, não é nada muito mais sério, pelo menos até o momento que a gente tem observado. E como é que a gente pode, então, revigorar essa saúde, né? Pensando que a memória ela está muito ligada com o que a gente está falando aqui na medicina chinesa, com o baixo pâncreas, com a questão das emoções, com a questão da própria debilitação que a doença traz, é importante, eu diria que a acupuntura ela pode ajudar muito a recuperar isso, tá? Mas também é importante colocar um hábito diário que eu acho que seria fundamental se isso
Simeal tivesse vivido na época de coronavírus, acho que ele colocaria, porque ele já tinha vivido em épocas de epidemias bastante dramáticas também, né? O hábito de cuidar bem da sua saúde, se alimentar bem e cuidar bem da sua mente. E uma das formas de cuidar da mente é a meditação. A meditação te traz para o foco. A meditação, ela evita a dispersar da mente, né? O ir e vir sem fundamento aí da mente, né? Esse passeio da mente. Ela ajuda a focar. E tudo que essas pessoas precisam nesse momento é de foco, porque quando elas começam a ficar com a memória um pouco prejudicada, elas entram em desespero. Eu não estou conseguindo lembrar, eu não estou conseguindo escrever certo, eu não estou conseguindo falar as palavras, e ela vai entrando em um desespero. Então, primeira coisa, vamos trabalhar o foco, tá? Então, uma das práticas que é bastante interessante nesse momento é a meditação. A meditação põe a gente no foco, põe a gente para dentro, né? Ela é introspectiva, ela põe você para dentro e traz você para o eixo. Então, é um momento aí seu de você se trazer para o eixo, acalmar as suas emoções, para que você consiga ir recuperando essa saúde mais rápido. A alimentação é importante nesse momento. Lembra, todas as nossas células precisam ser nutridas, não dá para esquecer a alimentação. A alimentação, com a meditação, com a acupuntura, vai ajudar a recuperação mais rápido desse transtorno, tá? Que está aí acometendo pessoas até de um número razoável, né? Não são poucas as pessoas, tá? Eu ficaria com essas dicas, vamos dizer, com essas sugestões. Alimentação bem regrada, não pula alimentação, come no horário certo, os nossos órgãos têm horários para funcionar, coma no horário certo, durma no horário correto, né? Não vai dormir em qualquer hora, durma no horário correto para suas funções terem bom desempenho e crie o hábito da meditação. Isso ajuda a recuperar o foco mais rápido. E Acho que eu ficaria nisso. Muito bem. Um outro assunto que eu acredito que a gente vai só dar uma explanadinha em relação para ter que busque esse equilíbrio. O indivíduo feliz, o indivíduo, quando ele olha no espelho, né, ele se sente bem, e isso faz com que a autoestima melhore, então o teu emocional melhora, acumulando aí com a meditação, com a alimentação, com o equilíbrio do corpo, né, buscar um exercício físico, mas cuidar do corpo como estética não é errado, né, professora Cristiane? Pelo contrário, é uma forma de trabalhar a sua autoestima. E dando uma dicasinha de exercício, pessoal de casa aí, só na face, alguma coisinha que eles possam fazer já para melhorar essa autoestima em casa? Olha, as pessoas estão ficando muito sérias o tempo todo, né? Na frente do computador, carrancudas, né? Ficando muito sérias, preocupadas. Então, primeira coisa, né? Primeira coisa, respira, tá? Posso falar aqui? Dá tempo, rapidinho? Ó, Pode. 1 minuto. 1 minuto eu vou falar como é que você vai respirar, tá, gente? Não é exercício complexo, não. Respiração simples, tá? A gente fala em respiração em 4x4, que são 4 tempos, né? Para tudo. Você vai contar 1, 2, 3, 4 em todos os momentos. Da inspiração, segura. 1, 2, 3, 4. Devagar, tá? Eu tô só fazendo rapidinho para você entender. Solta em 1, 2, 3, 4. Em 1, 2, 3, 4, quietinho. E volta a inspirar em 1, 2, 3, 4. Primeiro, isso ajuda a liberar a tensão, tá? Então, primeira coisa assim, ó. Vou fazer rapidinho aqui. Você pode fazer devagar, tá? Então, Como nós vamos lá. temos 1 minuto ainda, né? Dá para fazer 1 minuto, vamos fazer certinho, então. Olha, você que está em casa aí, Certinho, vai lá. aproveita, faça agora, aproveita. A professora vai contar no momento certinho. É 1 minuto mais ou menos, né, professora? A gente tem esse 1 minuto aí. Certinho. Vamos lá, então, façam em casa. Vamos lá? Eu vou deixar meus dedinhos assim para contar o tempo, tá? Então, fazendo nada agora, expirou total, segura aí um pouquinho. Inspira. Segura. Solta pela boca.
faz nada. E repete esse movimento. Pode repetir esse movimento por 1 minuto, 2 minutos até, tá? Dá para você repetir isso várias vezes. Então, entenderam? Então, Entenderam? muito fácil, né? Então, Ele é repetindo para em fácil. casa, 4 segundos em média, sem nenhum movimento de respiração, silenciado. Aí você vai contar 4 segundos para inspirar esse ar interno dentro de você, entre 4 segundos lento. Depois Segura você vai ele lá dentro. segura os 4 segundos e depois mais 4 segundos soltando, né? Isso, exercício é bom, professor. Inclusive, a hora que você vai responder para alguém que está bravo, né? Essa é a ideia, tá? Respira antes de falar o que você quer falar. Isso ajuda a liberar a musculatura. Ao mesmo tempo que você está respirando, fazendo esse movimento, você está liberando também a sua musculatura. Você ainda pode fazer exercícios circulares no seu rosto, tá? Ó, exercícios circulares. Então, pega aí tua testa, ó, exercício para fora, tá? Pode ir para o couro cabeludo, tá? Fazendo uma coceirinha assim, e vai fazendo exercícios circulares em toda a sua musculatura. Não precisa de força, você precisa só movimentar toda a sua musculatura. Movimenta tudo, até a região do pescoço, tá? Você vai fazendo isso devagarinho. Terminou aqui na região do pescoço? Faz a respiração de novo. Terminou a sua respiração? Vai, solta toda a tua musculatura. Se você fizer isso por 2, 3 minutos, tá? Sequenciais, quietinha no lugar, para fazer isso, não é falando com o filho, atendendo o telefone, olhando mensagem celular, nada disso. É o seu momento, é o momento que você vai estar voltado para você. Você vai estar presente com você. Libera a sua musculatura, não só do rosto, mas quando você libera a sua musculatura do rosto, você libera também as suas contrações, libera a sua musculatura do pescoço, libera a sua musculatura do trapézio. Tá? São musculaturas que estão muito interligadas. Então, quanto mais tenso você fica aqui, mais tensão você tem lá nas costas, no pescoço, enfim. Então, também é uma forma de você ir liberando essa musculatura. Não custa nada, custa 3 minutos do seu tempo. É A você gente cuidar do seu jardim. Exatamente, a gente tem tempo para todos e para tudo, mas só fazer tempo para a gente também, não é? Principalmente se você vai estar no Exatamente. computador lá, trabalhando, fazendo suas atividades. Então, quando tiver, pôde, já vai fazendo, né? Olha aí que coisa realmente extremamente simples para você fazer para cuidar não só da pele externa, né? Porque quando a gente cuida do maior órgão do corpo humano, a gente está cuidando do corpo humano, cuidando da gente. É fazer disso uma meta diária, né? Então, eu trabalhei, eu levantei, eu fiz o que eu tinha que fazer, e agora é um momento do meu dia que eu vou parar para olhar para mim, estar presente em mim. Eu estive presente para um monte de coisa, né? Para o meu trabalho, para as pessoas, para as dores dos outros, né? Para tudo. Agora eu vou estar presente para mim. É estabelecer isso como meta diária, colocar na sua lista, tá? Meta diária também na minha alimentação, meu comportamento e uma das coisas, cuidar da minha saúde. Eu não sei vocês, mas eu quero viver 120 anos. Então, muito me alegra a longevidade poder ser cultivada, né? Muito bem, isso aí, gente. Olha, grandes dicas. A gente vai estar retomando esse assunto em outras lives. Já agradecendo à professora Cristiane por essa 1 hora de conhecimento, valioso conhecimento, porque quando a gente transmite algo que faz bem, a gente também recebe esse bem, né, professora? E o que o pessoal pode esperar, muito rapidamente, antes de encerrar suas palavras finais, mas pode esperar que daqui a pouco tempo nós temos obras literárias, né, que serão lançadas, que a senhora vai estar colocando e também atividades, tem projetos de vídeos, tem grupos de estudo. Conta um pouquinho para a gente, rapidamente, suas atividades. Ah, conto rapidinho. A gente está com um grupo de estudo no Facebook, um grupo chamado Raciocínio Clínico e Diagnóstico em Medicina Tradicional Chinesa. É um grupo fechado só para quem quer realmente discutir caso clínico, estudar, né, os raciocínios e chegar a um diagnóstico, tá? Então, é um grupo exclusivo para isso.
a gente tem trabalhado aí arduamente, né, na produção de literaturas, então na produção de 2 livros que até o fim do ano, se Deus quiser, ele vai estar pronto, tá? Então, um mais relacionado à cultura, de uma maneira geral, posso falar tudo? De acupuntura, e o outro mais voltado para a acupuntura estética, tá? Mas tem outros projetos aí, eles são bem interessantes, projetos de cursos, assim que a gente, né, puder retomar de forma presencial bastante segura, né? Os cursos eles já estão sendo pensados em formatos muito interessantes. Então, a pandemia fez a gente pensar várias coisas assim, né? Então, essas são as novidades por hora. Muito bem. Para encontrar a professora Cristiane, tem lá o Facebook, Instagram, as redes sociais, né? Isso. A página do Facebook é Acupuntura Teoria e Prática. O grupo está dentro dessa página, ele é um grupo fechado, você pode solicitar para entrar. E o Instagram é o Cristiane Sanches, estou lá para conversar com você e compartilhar também tudo que for conhecimento. E se você quiser conhecer a professora Cristiane também, é só participar do nosso curso da Associação Brasileira de Acupuntura. Estamos abrindo unidades, estamos abrindo cursos, estamos abrindo turmas novas em toda a parte do território nacional brasileiro, ou seja, temos curso aí de norte a sul do país. Entre lá no nosso site www.abapuntura.com.br e lá você encontra mais de 40 e quase 50 unidades ativas aí trabalhando ativamente, fortemente, na realidade, diante dessa pandemia, né? A gente teve que se reinventar, nós nos reinventamos para poder levar essa medicina tradicional a todos que estão querendo mudar a sua vida, querendo mudar a si mesmo e o seu profissional. Então é isso. Professora Cristiane, muito obrigado pela participação. Teremos mais trabalhos aí juntos e que a gente possa aproveitar. E lembrando, gente, olha a professora Cristiane aí, nenhuma ruga, nada. Faça igual ela, faça exercício. Muito obrigada, agradeço demais. O tempo passa muito rápido, né? Mas muito obrigada, agradeço demais estar aqui. Espero ter sido útil, espero que essa nossa conversa tenha ajudado efetivamente as pessoas que nos ouviram. Inclusive, um dos nossos internautas, rapidamente aqui encerrando, perguntou se aluno da aba pode participar do grupo de estudos da professora Cristiane. Pode sim, né, professora? Só entrar lá na Cultura, Teoria e Prática pelo Facebook, não é isso? E pedir, solicitar, todos da aba do Brasil afora pode participar desse curso, desse bate-papo, desse estudo de caso que a professora Cristiane coloca semanalmente no seu Toda WhatsApp. semana a gente faz uma conversa ao vivo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Numa próxima atividade a gente vai avisando, a gente vai estar aí com mais uma Aba Ensina para vocês. Obrigado, professora, obrigado a todos que participaram e até o próximo Aba Ensina. Até mais, gente, até já.